Oi, gente. No episódio de hoje a gente vai contar um pouco, conversar um pouco sobre essa fase da gravidez. Enfim, chega a tão sonhada gravidez, que traz consigo tantas emoções, medos, inseguranças, felicidades, sonhos, planos feitos, algumas dificuldades também. Queria que você contasse, Gi, pra gente como é que foi esse momento para você, a gravidez, essa fase. Compartilhe um pouco com a gente como foi para você. Oi, Bá. Bom, vamos compartilhar um pouquinho. Eu nunca tive problemas para engravidar, né? Sempre engravidei muito rápido. Então, a partir do momento que eu resolvi engravidar, eu engravidei. Então, eu decidi engravidar num mês, no outro mês já estava grávida, foi tudo muito rápido. Era uma gravidez muito desejada, sempre quis muito ser mãe, sempre foi um sonho para mim ser mãe. E aí, com 5 meses de gestação, estava indo tudo muito bem. E aí, com 5 meses de gestação, eu descobri uma pré-eclâmpsia, né? Então, a partir daí, tudo começou a se tornar meio que um pesadelo, né? Um misto de alegria, de felicidade, com medo, com angústia, sofrimento. Então, desde a descoberta, a gente sempre soube que aquela gravidez não poderia ir adiante a qualquer momento, né? Então, sempre teve essa questão, não só com a gestação, mas também comigo. Então, tinha um risco aí de uma morte durante a gestação, e um risco dela não sobreviver a tudo isso também, né? Então, assim, entre 100% e 80% era as chances dela morrer, né? Então, eram muitas possibilidades. E daí, a gente tornou essa gravidez, assim, ao mesmo tempo que a gente ficava feliz com o primeiro chute, com a barriga crescendo, vinha a angústia, o medo da gente não viver o pós, né? E, com isso, a gente tem pouquíssimas fotos minhas gestante, bem poucas. Eu acho que, se eu tiver, acho que umas 3. Eu consigo contar quantas fotos eu tenho. O quartinho dela não foi... a gente comprou como a gente queria, tudo, papel de parede, para fazer o quartinho dos sonhos. Mas esse quartinho ele foi montado quando a Lu nasceu, né? Quando eu estava já na maternidade, que aí meu irmão foi lá e montou para mim o quartinho. Então, foi uma gravidez de muitos mistos, né? De muitas sensações. Mas que, com a graça de Deus, a gente chegou até o final. A Lu hoje tem 11 anos. Eu acho que Deus foi colocando a mão em tudo, né? Apesar dos nossos medos, das nossas angústias, que foram muitos, e quem conviveu de perto viu o quanto que a gente não curtiu aquela gravidez da forma que eu gostaria de ter curtido. Mas Deus ele ia vindo com a sua graça o tempo todo. Então, era um exame que eu esperava o pior resultado, de repente eu via que aquele exame não estava tão ruim assim. Então, das minhas últimas consultas, que foi a mais pesada, assim, que eu lembro que o médico falou assim para mim, assim, olha, ela está com 1.800, ela não vai chegar a 2 quilos, então, assim, é certeza que ela vai para a UTI. E aí, nessa consulta, eu perguntei quais eram as chances, e ele falou que era muito grande, tanto dela quanto minha, né, de ir a óbito. E aí eu perguntei para ele, falei, mas o que pode acontecer, né? Ele falou assim, se tudo der certo, o que eu tenho certeza que vai acontecer é que ela vai precisar ir para uma UTI. E aí tudo bem, isso foi uma semana antes dela nascer. E aí, na terça-feira da outra semana, a Luísa nasceu, de 35 semanas, foi um parto bem corrido. Para você ter uma ideia, eles não tiraram nem o meu óculos no parto, foi tudo muito rápido. E aí a Lu nasceu com 2,2 kg, né? Então, aquilo que era impossível para o médico, Deus foi e falou, não, para mim não é impossível, ela vai nascer e ela não vai precisar da UTI, como ela não precisou. Eu precisei, mas ela não precisou, e hoje ela está aí, super bem, saudável, e ela mesma brinca que ela é meu milagrinho. Ai, com certeza. E te conhecendo, né, de pertinho, de amizade mesmo, você também já se sentiu à vontade, já compartilhou aqui na igreja, já contou pra gente. Queria que você compartilhasse um pouco de como tem sido essa
fase 2 para você, de depois de alguns anos, de ficar naquela dúvida de tem o segundo filho, não tem, espera, tem agora, e essa questão de enfrentar uma próxima gravidez? Como é que foi essa fase assim para você? Foi difícil, foi uma decisão difícil de ser tomada, apesar do desejo de ter, eu sempre desejei ter uma casa muito cheia de filhos, de irmãos para a Luísa. Só que com o nascimento dela, com o parto como um todo, não foi algo fácil, né? Então trouxe muitos traumas, muito medo, né? E aí a gente demorou muito para tomar uma decisão de ter um outro filho. E aí com os anos a Luísa vinha cobrando constantemente. E aí acho que de alguma forma Deus tocou no meu coração que eu deveria passar, né, por essa tentativa novamente. E aí foi quando a gente decidiu ter outro filho, né? A gente fez todos os exames, meus exames deram todos muito bons e o médico autorizou uma segunda gestação. E aí em 2023 a gente teve a nossa primeira tentativa. Como o da Luísa foi super rápido, engravidei num mês que eu planejei. Engravidei novamente, mas com poucas semanas de gestação eu descobri a primeira perda. E aí em 2024, em 2024, a gente foi tentando de novo, né? Já que estava sendo fácil engravidar, vamos engravidar de novo, né? Todo mundo fala, é comum, né? Não que seja normal, mas é comum uma perda, né? Então vamos tentar de novo. Tentamos de novo, aí veio uma segunda gestação, também no mês seguinte. Essa gestação evoluiu mais, né? Cheguei aos 3 meses de gestação, e aí com 3 meses eu tive a segunda perda. Aí eu falei, vou tentar de novo. Não sou uma pessoa que desisto muito fácil, né? Eu falei, não, vou tentar de novo. Tentei de novo, engravidei, em poucas semanas perdi novamente. Não foi fácil, acho assim, se eu pudesse, né, se fosse uma coisa que dependesse de nós, eu estaria com os 3 aqui, mais a Luísa, estaria com 4 filhos, linda, sorridente, muito feliz. Mas os nossos planos não são os planos de Deus, às vezes, né? E eu acho que tudo tem um propósito. Hoje, pensando, eu consigo, apesar, né, mexe ainda, é uma dor ainda, mas eu consigo ver a graça de Deus. Porque hoje eu consigo entender que a Luísa ter nascido já foi uma grande bênção de Deus. Eu consigo entender que talvez se eu tivesse tido esses 3 bebês, né, no qual eu perdi, será que eu estaria aqui hoje? Eu não sei. Porque não se deu nada nos exames, meus exames deram todos muito bons, não tem uma causa médica para comprovar as perdas, mas hoje acho que Deus colocou no meu coração que Ele já me deu a bênção, que é a Luísa, e isso me conforta, saber que eu tenho ela, porque eu poderia não ter ela, e eu tenho ela, então isso me conforta muito, e eu acredito que Deus ele vem me sustentando a cada dia, e a cada dia Ele aumenta o quão grata eu sou por Ele ter me permitido ter pelo menos a Luísa. Acho que isso para mim é algo muito além. Realmente, é uma fase bem emocionante, é uma fase que mexe muito com a gente, né? O primeiro trimestre da gestação que a gente fica naquela ansiedade de conta para as pessoas, não conta, o medo de perder, a angústia, né, de perder. Aí descobre uma gestação de alto risco. Entre tantas e tantas emoções, a Luísa nasceu num parto de emergência, né, complicado. E depois voltar para essa mesma estação, de continuar tentando engravidar e passar por 3 lutos seguidos, realmente, te vendo de perto, sei como foi difícil. E passar um luto na gestação, acho que é isso, é um dia após o outro, um dia após o outro. Alguns dias está tudo bem, outros dias pega um pouco mais, mas dando tudo certo ou não dando, a gravidez não evoluindo,
é como você falou, a gente sempre pode ter a certeza de que a graça de Deus sempre está conosco e que Deus sempre está no controle.